Esse vídeo, assim como todos os outros vídeos recentes do #Sal, são produzidos em português, mas tem duas faixas de áudio, uma original em português e uma dublada em inglês que você pode escolher, assim como também as legendas em inglês e português. Então, escolha aí a sua preferência e curta. Em janeiro de 1531, 494 anos atrás, 5 navios portugueses comandados por Martim Afonso de Souza chegaram no mesmo lugar que eu estou chegando agora. Nem no seu sonho mais delirante ele podia imaginar que quase 500 anos depois, mais de 500 mil de pessoas por ano, metade da população de Portugal na época, viria nesse lugar inexplorado, distante, para relaxar. Passamos por Morro de São Paulo e ancoramos na Gamboa, que fica a 1,5 milha de distância. Um lugar mais calmo, mais abrigado e mais fácil de deixar o bote para quem vem de veleiro. Essa deve ser a nossa base esse mês, mas devemos ancorar em muitos outros lugares nesse estuário chamado Canal de Tinharé. Há um pier de onde saem barcos de hora em hora para Morro de São Paulo ou Valença, que é uma cidade maior próxima daqui. Mas eu queria aproveitar a caminhada pela costa, que só é possível na maré baixa. Porque eu acho que assim eu vou poder conhecer mais cada centímetro desse lugar, sem falar que aqui em Gamboa já é um lugar bem legal para se conhecer e curtir. Eu sei que Morro de São Paulo vai ter uma pegada mais turística, um número grande de visitantes. E queria também curtir a cultura local, o verdadeiro espírito das pessoas da região. A Gamboa tem mercado, restaurantes, uma boa estrutura para ficarmos aqui um tempo. Legal que aqui não entram carros, em toda a ilha na verdade. O que dá uma paz muito legal. E não é que em um estaleiro improvisado no meio da praia tive a sorte de encontrar um mestre calafete em pleno trabalho. E o calafete é feito de quê? Estopa. Estopa e mais algum? Biriba, aí vem a massa. Aí bota a massa... Noticola, camarodite. Ah, tá, tipo um epóxi, E aí depois tem a massa souvenir. Mas e tem muita gente que faz calafete hoje em dia? Pai, não me quer nada não, ninguém aprende mais nada. Até o que me ensinou aí, tá aí do outro lado, não trabalha mais não. Deu preguiça dele. Ah, é? É um desses. Ele tá aqui? É um de vocês? Ah, não, do outro lado lá. Tá aí o tal do Zé Branco aqui. Ah, Mano. Chamando aqui, ó. Aí. esse é o mestre do calafeto. Esse que me ensinou. Ah, é? Mas hoje se apresentou, não quer mais nada. Ah. E quanto tempo dura um calafeto desse? Cuidado, 10 anos, nada. Ah, legal. Depois dessa aula de calafeto aí, eu vou agora tentar chegar no Morro de São Paulo através da praia aqui. A maré ainda tá baixando, na maré baixa que dá pra ir, né? Mas vamos ver, se parar em algum lugar e não der pra passar, tá bom também. Vamos lá. A Gamboa também tem praias muito legais e uma série de restaurantes na sua orla. É só dar um pouquinho em direção ao morro. Muitas pessoas preferem ficar hospedadas aqui e vão lá pro morro de barco, que custa R$6 por pessoa e é bem rápido até. Agora acho que eu vou ver se consigo passar ou não, porque tá chegando aquela barreira ali de lama, que uma das graças aqui é usar essa lama que supostamente é medicinal e se banhar nela e tal. Parece que é bom pra saúde por vários aspectos aí. Vou conhecer ela de perto ali. Agora eu não vou fazer isso porque eu ainda tenho que caminhar um monte. Mas vai ser interessante. Lama não, argila, desculpa aí. Tem toda uma tradição de tratamento com argila aqui nesse lugar. Pô, esse barranco aqui, essa falésia, é um dos pontos que você mais nota quando chega velejando, né? E eu acho muito bacana chegar velejando no lugar e aí fazer esse checklist de lugares que você vê da costa e conhecer eles, né? Então, certamente esse aqui, né, é um ponto que eu queria ver. O farol também, espero subir hoje. E a vila, né, de Morro de São Paulo, que coloca, não é o município é Cairu, mas que coloca o nome na região, assim. Por enquanto tá fácil de passar aqui. Ó, aqui dá pra ver
Argila. Cara, argila gostosinha. Pô, não é que é uma argila gostosinha mesmo, assim, ó. Mas ela não é fácil de pegar aqui, ó. Não deixa de ser uma cena peculiar. Curiosa, no mínimo. Não vou passar o rosto dessa vez. Mas certamente a Ana Lívia vai querer depois. A gente vem aqui. Não quero ficar muito tempo aqui agora porque o sol tá bem forte. E aí eu quero me queimar tudo de uma vez só. Tem que caminhar bastante ainda. Minha ideia é chegar lá em Morro de São Paulo, dar uma olhada ali no que estiver mais perto, almoçar, depois sair para ver o resto. Talvez com o sol já um pouquinho mais baixo, quem sabe? Aqui até rolou uma sombra, hein? Para descansar um pouquinho. Eu vi que o pessoal passou com água na cintura em um ponto ali. Eu não queria molhar agora. Depois sim tomar um banhão, né? Mas agora senão eu vou caminhar o dia inteiro salgado. Por que a gente gosta de um coqueiro deitado, né? Inclinado seria a palavra certa. A estética é um dos grandes mistérios da mente humana, né? Porque, sei lá, outras coisas que são diferentes ou fora do normal, a gente acha às vezes feio ou alguma deformação assim, mas é tão bonito. E sempre é cenário para foto, para tudo. E aqui, pô, no caminho entre Gamboa, que está representado aqui por uma gamboa, que é essa armadilha para peixes, né, que no Brasil, em outras partes do Brasil tem outro nome. E Morro de São Paulo, que tá, imagina que logo ali, não sei. Não quis nem olhar no mapa. Parei num lugarzinho bem bonito, bem legal, é bastante sombra agora, que me deixou feliz. Esse caminho foi uma grata surpresa. Eu não sei o quanto o Morro de São Paulo vai ser incrível ou não, mas o caminho já valeu bastante o esforço. Não são todos os dias que você é atingido assim por algo que te desperta, sublime, que te dá uma coisa feliz na alma, que faz você pensar que o dia valeu a pena. Pô, e essa paisagem aqui é algo que despertou isso. E tá sendo uma caminhada muito bacana. Eu podia ter vindo de barco e outras vezes que eu vier eu vou vir de barco pela praticidade, mas ter vindo caminhando aqui foi demais. E como a beleza desperta coisas boas na gente, né? Não tem, é difícil achar uma explicação para isso. Você tem? Ou simplesmente de que o belo é bom? Mas por que é bom? Não sei. Vou caminhar. Fui por um casal que estava lendo um livro quietinho ali, cada um lendo um. E engraçado como às vezes a cortesia é você dá um bom dia, você dá um... Mas às vezes não. Às vezes a cortesia é realmente não falar nada e não atrapalhar aquele momento ali. Chegando num lugarzinho que é meio coragem até, hein? Tá bem calminho. Tem um barco ali. Aqui acaba a praia e começa uma trilha. De repente tem um matinho legal pra entrar aí também, que é gostoso. Acho que eu tô chegando já. Muitas das partes que são mais famosas realmente de Morro de São Paulo, você vai ver daqui a pouco. Mas eu não daria menos importância para esse caminho que vem de Gamboa. Eu acho essas praias aqui tão lindas quanto as do mar aberto. E tem uma calma que talvez não exista lá. Claro que é algo que acho que você já sabe que eu tenho uma certa preferência, mas acho que muitos que assistem o canal sentem algo parecido. Será que quando você vive em um veleiro de cidade em cidade, acaba tendo um gosto diferente para certas coisas? Já parou para imaginar o que mudaria em você se você tivesse uma vida assim? Algumas coisas em nós parecem não mudar nunca mesmo, mas há sim uma margem de manobra dentro de cada um. Depois de 2 escadas erradas, achei a certa. Tamanho desse inseto, cara. Tomara que não pique.
Aliás, eu fui picado por 2 abelhas. Fui pegar a mochila, não vi que elas estavam ali. Uma picou no ombro, deu um beijinho no ombro. E outra nesse dedo aqui. Acho que não dá pra ver que tá inchado. Um pouquinho já que passei o freio gajo. Eu penso o tempo inteiro em como eu seria se morasse em terra ainda. Como quem olha um precipício, imagina a queda e não gosta do que vê. Claro que eu sei que essa vida não é todo mundo que gostaria, mas eu me acostumei de um jeito que me prender em uma casa hoje seria como prender um passarinho em uma gaiola. Dentro da gaiola tem comida garantida, é protegida de predadores, mas dane-se a gaiola, não importa. Não é uma troca que eu quero. Vira um mendigo do mar antes disso acontecer. Dando meus primeiros passos em Morro de São Paulo, já entendi por que tem tanta gente que vem pra cá. Tem uma cara de cidade medieval, murada, tudo é a pé. Não chega a ser realmente medieval a cidade, mas é bem antiga. Dá pra realmente tentar imaginar como era a vida aqui antes das cidades possuírem carros. Eu sei que eventualmente ela tem mais gente concentrada do que você ou eu gostaríamos, mas ainda assim dá pra perceber algo que tem de muito especial por aqui. As ruas que realmente são feitas para caminhar certamente fazem diferença, mas tem um olhar diferente, um tratamento diferente em cada coisa. Será que é só geografia? Essa é a igreja da Nossa Senhora da Luz, que começou a ser construída no século XVII. É uma construção colonial simples. O interior em estilo barroco. Está bastante bem cuidada, especialmente por dentro. É uma ilha de silêncio no meio das ruas que fervilham de turistas para todos os lados. Talvez você que está assistindo aí, ou alguém que você conhece, já tenha se deparado com essa cena. Você está viajando, feliz da vida, vai mexer no aplicativo do seu banco para transferir um dinheiro importante e não consegue. Suspeita de fraude. Ou então vai acessar um site do governo, como Receita Federal, por algum motivo, e não rola também. Há uma série de medidas de segurança, todas justas e importantes, que várias instituições usam para bloquear fraudes. Mas é bem fácil ser prejudicado por elas em um uso totalmente inocente. Essa não é a intenção das instituições, mas você acaba sendo pego nesse efeito colateral e às vezes pode dar um trabalhão para quem sofre com isso, especialmente em outro país. Essa é uma vantagem grande também de quem usa uma VPN. Poder se conectar através de um túnel criptografado com tecnologia militar através de outro computador que pode estar inclusive em outro país. Fazendo isso, para todos os efeitos, os serviços que você acessa pensam que você está no mesmo lugar ainda. E não é só isso, óbvio. Eu me conecto através da NordVPN, a maior VPN do mundo com mais de 7.100 servidores em 118 países. Dá para se conectar como um local e assistir filmes que não foram lançados no seu país ainda ou acessar serviços como se fosse um local. Sem falar na segurança, que é o maior motivo para você ter uma VPN de longe. A NordVPN fez uma oferta exclusiva para quem segue o #Sal. Fazendo o plano de 2 anos, você ganha 4 meses extras com esse link que aparece na tela, que também está na descrição. E o mais legal é que se você não gostar por algum motivo, sem problemas, tem uma garantia de reembolso de 30 dias. Dá para dar uma olhadinha antes. A internet é um lugar que fica bem mais livre e seguro com uma VPN, sem bloqueios, sem limites geográficos e sem medo de ter seus dados roubados. Usa o link que tá aí e experimenta. Eu acho que vale bastante a pena. Dá uma pausa para almoçar agora. Nem tô com tanta fome, mas o sol tá muito forte. É legal ter esse contraste de poder viver, ora, bastante isolado e a sós com a natureza, e então sentir os estímulos de um lugar cheio de novidades e serviços diferentes. É uma espécie de bate-a-sopra com sentidos. E ainda falando sobre a economia das experiências, ter um controle sobre a escassez e o preço de cada uma dessas coisas. Poderia ficar aqui semanas e quando sentir uma necessidade de mais paz e natureza, é só levantar a âncora e mudar. Nem fazer as malas é preciso. Essa é uma das grandes vantagens de você morar a bordo. A vida, sim, parece um trem, onde vão passando cenas na sua janela. Em 8 anos, eu diria que uma vida inteira passou. E eu ainda não cansei. Quero mais. Quero ver muito mais. Dá pra ver que Morro de São Paulo é bem antiga, né? Na verdade, a história daqui começa primeiramente com os povos que viviam aqui, né?
dos Tupinambás. E depois com o Martim Afonso de Souza, na década já de 1530, a mesma expedição que chegou a Santos, ali na região, né? Esse pórtico aqui, por exemplo, é de 1746. Assim como a fonte linda que tem ali, que na época foi uma grande obra, uma das maiores fontes de abastecimento da região aqui. Dessa parte da Bahia, pelo menos. E tá aí funcionando até hoje, né? Uma trilhazinha agora que não é fácil, mas ao mesmo tempo, vou sair do sol um pouco. Botei protetor solar, tudo, mas é fogo. Climão, hein? O cemitério foi feito na frente de uma construção que parece bem antiga. Tem nenhuma placa dizendo aqui. Depois eu vou pesquisar melhor. Tem bastante subida ainda. Também o nome do lugar é Morro de São Paulo. Você não ia deixar de imaginar que tem aqui umas subidinhas boas, né? Geralmente na subida da coxa, na descida da panturrilha. Mas tá bem. Um pouco ofegante, mas tudo bem, tá tranquilo. A verdade é que a trilha foi bem tranquila. Logo cheguei no farol, que foi a primeira coisa que eu vi quando cheguei velejando aqui. Caught behind Venetian blinds, how to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. E no farol lindo, construído em 1855, por um engenheiro que tinha uma fábrica famosa aqui, Carson. E tá aí de pé também, como as coisas eram feitas para durar, né? Será que as coisas que a gente faz hoje vão durar tanto? Acho que algumas sim. Muita coisa da época também não durou, né? E... pô, visitar o farol é sempre uma coisa maravilhosa. Ele é fechado, não é aberto à visitação. Geralmente os faróis têm um interior muito lindo com maquinário da época e é sempre gostoso visitar. Vamos ver o mirante do farol que tem aqui, que deve ter uma vista maravilhosa também. E tem uma tirolesa, meu, que dá pra pular daqui, lá até lá embaixo. Eu fiquei com muita vontade, só que não sei como é que é. Eu tô com mochila, tô com equipamento, vai ser meio complicado agora fazer isso. Acho que é outro lugar, outra época. Aqui de cima a perspectiva é outra. Dá pra ver toda a região, quase da mesma perspectiva que um pássaro. Não com a mesma liberdade, é óbvio. Se a escassez ajuda a definir o valor das coisas, o fato de eu ter chegado aqui pela costa sul da Bahia, que é bastante plano, faz com que essa geografia seja ainda mais cara. Essa é uma região super bonita, entre outras coisas. Ela tem essa coisa que tem em quase todas as partes do Nordeste, que eu vi dos coqueiros e tal, mas tem uma geografia interessante também, desse morro, né, que dá pra ver do alto. Tem uma geografia bem rica, assim, bem bonita. E entrando ali nesse canal, dá pra ir até a cidade de Cairu, e eu sei que tem vários lugares bacanas para ancorar e que eu quero fazer nos próximos dias, conhecer esses canais aí. Tem que consertar a bomba de água doce do balanço, que começou a disparar sozinha. Eu achei que fosse algum vazamento nos canos, mas já meio que descartei isso. Ela tá realmente com o automático ruim. E sei lá, tá vindo outra aí, e aí eu vou botar a nova e vou consertar essa aí, ver se fica de reserva. Agora tô indo pro Mirante da Tirolesa, vamos dar uma olhada como é que é. Pra até lá. Outro dia eu quero vir, sim. Quero ter essa experiência. Mas
Agora tá com drone aqui, tá com um monte de coisa, não vai dar. Daqui dá pra descer até a primeira praia. Se eu não tivesse com drone na mochila, eu juro que eu ia. Pô, deve ser legal pra caramba. Nunca desci uma tirolesa tão grande. E a água que você cai lá embaixo é bem bonita também. Acho que vale o susto. Não é tão radical assim, né? Até é bem pra turista. Então eu desci pela trilha novamente. Dizem que pra baixo todos os santos ajudam, né? Foi fácil mesmo. O Morro de São Paulo, pô, tem um turismo que dá pra ver que é potente, bem feito e compatível com muito do que há de mais legal por aí, mas manteve uma essência legal, né? Eu acho que o fato de não ter carros aqui ajuda bastante. E manteve essa coisa de uma cidade do século XVII, sei lá, XIX talvez, e que você vê as pessoas caminhando e carregando coisas, e é uma cidade que está numa dimensão humana, assim, sabe? Que você consegue caminhar por aí e tal. É um exercício bacana, muito legal. Gostei bastante. Tinha ouvido falar que a Bahia é a terra da pimenta. Agora eu tô indo conhecer as praias. As praias aqui tem os nomes tipo primeira praia, segunda praia, terceira praia, quarta praia. Eu sei até onde. Talvez tem outras, tem a quinta, não sei. Mas vamos ver até onde eu consigo caminhar e dá tempo de voltar depois pegar o último barco. Aqui é onde a agulha do nível de turismice bate no fim da escala do medidor e quebra. Não dá pra saber nem o nível exato. Mas as praias são bem lindas, fazem jus a todo esse movimento. Pena que não são boas ancoragens. Eu gostaria de ficar uma semana por aqui. É uma pena. A galera gosta desse tipo de praia com mais agito, assim, né? Eu também, pode ser muito legal ficar por aqui também com uma galera legal, que você conhece. Mas eu acho aquela praia que eu passei lá na Gamboa tão mais legal, com aquelas sombras lá e aquele esquema mais... ficar quase sozinho ali, que eu acho o tipo de praia bacana pra caramba. Mas tem pra todos os gostos, né? Eu sou um cara excêntrico, eu admito. Então, seja gentil se você pensa diferente de mim. É bastante óbvio que a maioria prefere praias agitadas. Em outros momentos da minha vida, eu também. Hoje eu procuro algo diferente. Mas é inegavelmente legal ver tantos rostos felizes aproveitando os poucos dias de férias em que é possível ficar em um paraíso assim, para a maioria, eu diria. Eu sei que eu tenho muita sorte de poder viver o mar todos os dias, e eu preciso ser sempre muito grato. Com certeza essa praia fica bem mais tranquila quando tá a maré baixa, porque as ondas não passam daqueles corais lá. Quando a maré sobe, deve ficar com um pouquinho mais de onda. Não sei se dá pra surfar aqui, talvez sim, talvez não. Mas as praias do Nordeste tem muito isso, né? Às vezes tem um coral na frente e na maré baixa é bem mais calma. E quando a maré sobe, as ondas vêm. Pô, eu achei bem legal aqui na frente que tem tipo uma península que parece que tem um esquema mais sossegadinho, é isso? Esse parece ser o cantinho da meditação, da inspiração, de quem procura algo mais calmo. Foi realmente o lugar mais tranquilo e onde eu consegui gravar o que eu estava pensando ali no lugar. Mas até que a cidade tem um controle muito bom sobre o som alto. Mesmo em Morro de São Paulo, que é um destino meio que super da moda e tal, né? E bastante turístico, no sentido mais tradicional, digamos. Tem um cantinho para você curtir o barulho do mar. E eu achei muito legal da cidade ter certo controle sobre o volume, né? Porque, cara, é tão rico escutar o barulho do mar e tem lugares que muito menores e que você não consegue, cara. Muito... Eu entendo escutar música alta é legal em festas, é bacana, mas às vezes é muito tempo, o tempo inteiro. E às vezes, pô, por mais que uma pessoa goste, ela tem liberdade de fazer isso, estraga o fim de semana de muita gente. Uma pessoa, duas, né? Um grupo muito pequeno acaba tirando a liberdade de várias outras pessoas. Então tem que ter algum controle. É um lugar que tem a cara de ter ficado bastante tempo pequeno, assim, com uma profundidade histórica muito grande. Afinal, poxa,
A expedição do Martim Afonso Souza foi a primeira expedição, talvez eu possa dizer isso, não sei. A primeira expedição colonizadora mesmo, assim, né? Que não era tão exploratória aqui no Brasil. E aqui, óbvio, porto maravilhoso desses, natural, certamente seria um ponto que eles parariam. Lugares onde a maré baixa e aparece o fundo do oceano, dá pra ver um tipo de cenário que parece de outro planeta, né? Não é à toa que já vi alguns filmes de ficção científica que usam esse tipo de recurso para mostrar como se fosse outro planeta. Olha a sacada disso aqui. Acho que eu vou começar a voltar. Outro dia eu vou na terceira e na quarta praia, que são incríveis, mas tá bom por hoje. Tem que ainda pegar algumas coisas, consertar lá a bomba pressurizada no balanço. Chegou uma de reposição. Bora. Por fim, o Morro de São Paulo é bem maior do que eu imaginava. Não consegui visitar tudo em uma tarde. Então, eu vou voltar. Há um mar de turistas, restaurante, futevôlei, música ao vivo, todas as coisas que esperamos encontrar em uma praia badalada. Mas mesmo com esse fluxo enorme de pessoas, tem algo ali que manteve a sua raiz. Alguém que mora aqui desde sempre pode me contrariar, mas essa é a impressão desse viajante. Talvez esteja escrito nas ruas estreitas, na ausência de carros, na geografia ou nos prédios antigos. Eu não sei. Mas algo está ali, e não é pequeno. Cada lugar eu acho um endereço diferente para pegar coisas do Mercado Livre, etc. Aqui um amigo dessa loja aqui, Local Brasil, que me emprestou o endereço. Peguei a bomba, agora voltando pro barco. Hoje vai ter... Ontem teve banho, mas eu tinha que ficar ligando e desligando a bomba manualmente. É um lugar que me surpreendeu, me intrigou. Tem um turismo desenvolvido, coisas que às vezes eu digo que são meio de plástico. Mas tem algo ali. Gigante, talvez em uma camada mais por baixo. E paradoxalmente parece estar tão escondido quanto evidente, a rocha que sustenta todo esse interesse, toda essa beleza, motivo de ter tanta gente por aqui. Você poderia dizer que é por causa das praias, eu não sei, eu já morei em muitas praias absolutamente lindas que nunca atraíram tanta gente assim. Eu havia entrado pela porta dos fundos, mas agora descendo essas escadarias eu consegui entender um pouco mais sobre esse lugar. A entrada é praticamente um portal que te transporta do mar até o interior de uma fortaleza construída por volta de 1630. Quando eu passei por ela, mudou a luz, mudaram os cheiros e uma brisa bateu na minha cara. Como eu moro no mar, era uma sensação de estar em casa, de ter saído de algum lugar do passado, mas que estranhamente estava modernizado. Esperei na fila, comprei minha passagem de R$6. Escutei um pouco das conversas do lado, dei uma última olhada para trás e fui para a ponta do pier. Gamboa é esse aqui? A Gamboa é esse aqui? Achei meu lugar no barco balançante e vi um dos pôres do sol mais lindos que eu me lembro. Daquele que não é só o sol lá longe que está lindo, mas parece que toda a atmosfera se incendeia e troca de cor. Viu? Acho que a história de Morro de São Paulo, todo o seu passado escrito ou ainda de pé em pedra, cal, areia e óleo de baleia, acaba jogando uma luz em todas as outras coisas. Coisas praticamente idênticas em outras cidades que aqui tem outro sentido. Será que não é isso que a gente precisa aprender na própria vida? Jogar uma luz diferente para que todas as coisas banais do seu dia a dia se tornem ricas? Talvez eu consiga fazer isso em alguns momentos da vida. Recado importante, o Hashtag Sol só existe por causa da ajuda de muitos de vocês. Se você acha que a gente merece, se você quer e se você pode, acima de tudo, ajudar, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. R$10 para muitos não vai fazer tanta diferença, mas para nós faz uma diferença enorme para conseguir todo domingo tá às 10 da manhã com o episódio pronto para você manter o barco, né, manter as pessoas que ajudam a gente a fazer o Hashtag Sal. Eu não faço sozinho hoje. E se você já assistiu vários episódios, pode ser que o Hashtag Sal signifique alguma coisa para você, fez diferença na sua vida em algum momento. E se for o caso, pensa nisso com carinho, tá bom? Até
daqui a pouco no grupo, ou então no próximo domingo às 10 da manhã.